Mas vamos falar do jogo. Gosto muito das suas análises, Amanda. Começo com você. O jogo Cruzeiro Sport foi fácil porque o Sport é muito ruim, porque o Cruzeiro jogou muito bem, ou um pouco de cada coisa? Eu acho que é um pouco de cada coisa. O Cruzeiro entendeu a responsabilidade dessa partida e aproveitar também um momento de dificuldade da equipe do Sport, né? Embora o Sport pudesse estar mais motivado pela troca do treinador, isso muitas vezes tem gerado nos jogadores, né, algo diferente do costume, e aí poderia ter colocado o Sport numa outra situação, né, talvez com um pouco mais de conforto dentro da partida. Mas o Cruzeiro, que abriu o placar ali muito cedo, né, após um cruzamento muito inteligente do Kaique pela esquerda, um setor que já era bem acionado, mesmo no início do jogo, né, apenas ali um toque, conseguiu finalizar o Cruzeiro. Até a gente estava em dúvida se fosse gol do Christian, ou se era um gol contra, acho que acabou até a arbitragem na súmula dando um gol contra. Mas quando você abre o placar muito cedo, você não só força a equipe adversária a sair um pouco mais para o jogo, e ali abre espaços também, como você coloca em ação o seu plano de jogo, né? Plano de jogo que foi muito falado pós a partida pelo Leonardo Jardim, né? Do entendimento desses jogadores. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu colocar ali um ritmo muito intenso, fazendo esse segundo gol, né, com o Caio Jorge, que após ter cabeceado na trave, na sequência conseguiu fazer o gol, ele que é o artilheiro da equipe, né, com 5 gols, e acho que na primeira etapa eram sinais claros que o Cruzeiro tinha o comprometimento que pedia o jogo, o comportamento falava sempre mais alto, a escolha dos jogadores, o conceito também tático dessa equipe. Eu acho que o Leonardo Jardim tentou mudar pouco a equipe, né, embora o Lucas Romero não estivesse nesse jogo, nessa partida, mas o feito tático do Cruzeiro pouco foi modificado. E isso trouxe cada vez mais confiança, né? O segundo gol do Caio Jorge, o terceiro gol com a participação do Caio Jorge, enfim, desencantando ali o Matheus Pereira, deixou uma segunda etapa até um pouco mais confortável. E quando você volta para a segunda etapa, mesmo com o Sport dando sinais de melhora, o Cruzeiro consegue novamente fazer um gol. Acho que isso também, de alguma maneira, faz com que a equipe do Sport meio que caia na real, né? Assim, já não foi um bom primeiro tempo e a gente volta para o segundo tempo um pouco melhor, mas mesmo assim tomamos um gol. Então, acho que isso reforça que o Cruzeiro tinha um plano, tinha uma ideia e conseguiu se sobressair em cima dessas ideias. Feliz pela partida do Cruzeiro, acho que mais feliz ainda por tudo que acabou construindo individualmente para esse jogo, né? Quando consegue o Cruzeiro coletivamente dar boas respostas, fica claro que individualmente a parte técnica fala mais alto, né? Matheus Pereira fazendo um bom jogo, desencantando, a afirmação também do Caio Jorge, sendo um jogador muito produtivo em campo e eficiente, que é o que a gente espera dos atacantes. Feliz, de um modo geral, com a partida do Cruzeiro. Tomara que a gente saiba lidar com esse bom momento e que a gente possa seguir dessa maneira, né? Sobressaindo em cima dos adversários. Um jogo que é muito de tudo isso que a Amanda já disse muito bem, e o Caramujo até faz a pergunta, né? O Sport é muito frágil ou o Cruzeiro jogou muito bem? Os dois. E o Cruzeiro jogar muito bem faz o placar ficar elástico, né? Se o Sport fosse só uma equipe frágil e o Cruzeiro talvez não conseguisse um bom desempenho, poderia vencer ele por 1-0, talvez ficar só no empate. Não, o Cruzeiro conseguiu atacar muito bem dentro das fragilidades do Sport. Eu gosto muito, e assim, eu até questionei um pouco quando saiu a escalação, até porque eu tinha a sensação de que seria ideal ali manter a ideia de ter um primeiro volante, ter o Lucas mais como o segundo, e aí o Leonardo Jardim acaba escolhendo o Eduardo, né, para jogar ao lado do Lucas Silva, e ele depois explica na coletiva, né, a ideia dele era ter uma equipe com mais qualidade técnica, para trabalhar melhor a posse da bola, e foi o que o Cruzeiro fez. Foi um Cruzeiro que mostrou muitas dinâmicas ali de triangulação, tentando sempre envolver o adversário com o objetivo de acelerar essa bola nas costas da defesa do Sport. A defesa do Sport tinha muita dificuldade para defender tanto no corredor lateral como também a dupla de zaga. Inclusive no lance do gol do Caio Jorge a gente pode observar
que o Matheus Pereira já pega a bola e o primeiro movimento dele é de procurar para ver se o Caio ou o Wanderson estão fazendo o Wanderson não, porque o Wanderson está ao lado do Matheus, mas o Wanderson também fez esse movimento de que recebia a bola, quem estava livre, os jogadores de frente já davam essa acelerada para poder buscar esse espaço às costas da defesa. O Matheus é muito feliz na facilidade que ele acha a bola para o Caio Jorge, e aí o Caio, num momento assim iluminado, né? É um jogador que está muito confiante, conduz, espera o zagueiro chegar pertinho, finaliza com muita dificuldade para o goleiro, e aí é o gol do Cruzeiro. Matheus Pereira participando mais agora diretamente, né? Uma assistência e um gol. E é um ponto interessante desse gol do Matheus que passa na tela, é o Leonardo Jardim, né? O pessoal até destacou esse corte lá no Twitter. Quando a bola é rifada, o Leonardo Jardim, o Cruzeiro vencendo por 3-0, e ele gritando para os jogadores saírem e pressionarem o Sport. O Matheus e o Caio sobem ali para pressionar, o jogador erra e o Matheus faz o gol. Gostei muito do que o Cruzeiro fez e da maturidade do Cruzeiro para poder administrar o jogo. Os jogadores do Cruzeiro não fizeram faltas desnecessárias, principalmente os atletas que estavam pendurados. Então foi um jogo muito interessante para mim, assim, do Cruzeiro, do ponto de vista de uma ideia diferente. A gente viu o Cruzeiro em outros momentos fazendo algumas saídas de bola que liberava mais os dois laterais. No jogo de ontem não, era uma saída mais sustentada, o Kaique e o Fagner mais recuados ali, né? Eduardo e o Lucas Silva um pouquinho à frente, atrás no caso, né? Mas um pouquinho à frente no campo, atrás de uma linha de pressão do Sport. E aí você tinha 4 jogadores do Cruzeiro ali. O Cruzeiro praticamente, quando construía, era aquele 4-2-4 que em outro momento o Leonardo Jardim já fez. Só que dessa vez era o Matheus Pereira ali por dentro, mais próximo do Caio. Então acho que isso foi bem interessante, mas sem a bola nos momentos onde o Sport ali tentava construir, a gente viu o Cruzeiro mantendo o padrão de se defender no 4-2-3-1. O Eduardo e o Lucas defendiam ali como dupla, e aí a gente tinha Matheus Pereira, Christian e o Wanderson ali por trás do Caio Jorge. Então foi um jogo bem interessante do Cruzeiro, e o Patrick ressaltou uma questão muito importante. Muita gente vai tentar desmerecer esse feito, não quer dizer também que agora que o Cruzeiro venceu o Sport, o Cruzeiro é a nova máquina do futebol sul-americano. Não, ainda existem coisas a evoluírem, acho que todo trabalho é assim, mas se fosse tão fácil assim vencer o Sport, não teriam times que estão até à frente do Cruzeiro na tabela que teriam enfrentado dificuldade. A gente tem, por exemplo, o Palmeiras, que foi citado pelo Patrick, né, que acabou vencendo ali 2-1, 2 gols de pênalti. O último pênalti bem controverso. Tem também o Red Bull Bragantino, né, que vem fazendo uma boa campanha e que teve certas dificuldades de vencer o Sport na ilha. Então é um adversário que, mesmo sendo lanterna do campeonato e passando por um momento de instabilidade grande, costuma vender caro, principalmente quando joga em seus domínios, o que valoriza ainda mais esse 4-0 do Cruzeiro diante do Sport. Exatamente isso. E o Cruzeiro hoje, né, depois daquele 13 de abril, que foi o jogo contra o São Paulo, estamos falando de um mês praticamente, né? O Leonardo Jardim já falava sobre isso. O Cruzeiro, além de ter hoje uma estrutura do time, e ontem foi prova disso, de que mesmo sem uma peça importante como o Lucas Romero, e quando tentávamos o quê? Adivinhar, né, o que o Leonardo Jardim poderia fazer nessa partida, colocaríamos ali ou o Alisson ou o Murilo Hickman. A discussão era até essa, né? Eu iria de Murilo Hickman, não iria de Wallace, enfim. E ele acabou, né, colocando o Eduardo, e mesmo nessa estrutura em que o Cruzeiro vem evoluindo, o Eduardo, mesmo com um perfil totalmente diferente desses 3 atletas que acabamos de falar, principalmente Lucas Romero e Wallace, conseguiu desempenhar, né, uma função ali em que quem está atuando por ali tem jogado bem, né? Eu fico extremamente feliz com essa evolução do Cruzeiro. Podemos passar aqui por jogador, mas queria ressaltar a importância de defesas também nessa partida do Cássio, né? Cássio aí que vinha sendo realmente questionado por algumas falhas. Eu tenho feito o trabalho aqui de sempre lembrar das defesas importantes do Cássio desde a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, ainda nos 2 jogos contra o América na semifinal. E ontem, depois de uma vitória como foi, talvez as defesas dele, que foram importantes na partida, venham a passar despercebida. E eu estou fazendo um trabalho aqui de lembrar novamente para que quando ele vier a falhar, apesar de não querermos, mas sabemos que a posição de goleiro, né, acaba sempre se deparando com uma falha ou outra, não esquecermos das boas partidas que o Cássio tem feito, assim como toda a equipe, né? O Christian mais uma vez jogando muita bola. E é um Cruzeiro, sim, que encontrou um Sport, como disse bem o Pedro e a Amanda,
frágil nesse momento, porém o Cruzeiro foi lá e fez sua parte, né? Até pegando as outras partidas aqui, Pedro, o próprio Corinthians na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu seu Sport por 2-1 há dias atrás, também com uma arbitragem bastante controversa, né? Já falamos do Palmeiras aqui, 2-1. Fortaleza foi nessa Ilha do Retiro, empatou por 0-0 com muita dificuldade. Então, sim, é um Cruzeiro que vence por 4-0 com contundência, e a evolução é nítida, né? Vencemos sim o Lanterna, mas também não vamos esquecer que na rodada anterior vencemos o líder, porque a mídia, principalmente do Eixo e a tradicional mineira, gosta sempre de criar um porém em relação às vitórias do Cruzeiro para desmerecer. E tem cruzeirenses entrando nessa onda também de querer desmerecer uma vitória como essa, que, apesar das ressalvas feitas, é nítida a evolução do Cruzeiro, que não começou ontem, não. Começou, como eu citei, contra o São Paulo no dia 13 de abril. Estou vendo as mensagens do chat aqui, até o Alex Torres fala um pouco sobre isso. Mérito total do Cruzeiro. O Unión da Argentina é pior que o Sport e perdemos naquela oportunidade. Eu diria que os 3 times que nos bateram na Sul-Americana são piores que esse time do Sport, tá? Palestino, Mochuca e Unión. Se a gente olhar jogador por jogador ali, são piores do que os jogadores do Sport que atuaram ontem. E a gente, né, fez uma péssima Sul-Americana jogando contra times ruins. Então, eu acho que quando a gente enfrenta um time fraco e passa por cima, ainda mais na casa deles, gente, jogar na Ilha do Retiro é sempre muito difícil historicamente para o Cruzeiro. E jogar lá e abrir 3-0 no primeiro tempo, assim, foi uma surpresa muito boa para mim, viu? Eu acho que foi maravilhosa a atuação do Cruzeiro. E há quanto tempo a gente não via o Cruzeiro ganhando um jogo fácil, assim, que você fala? Nossa, esse jogo foi muito tranquilo, né? Pô, o Cruzeiro ganhou o jogo, fez um 4-0 no início do segundo e tirou o pé. E aí ficou o Sport tentando diminuir, mas o Cruzeiro tranquilaço em campo, jogando muito bem. Poderia ter feito até mais algum gol ali, o Gabi não entrou tão inspirado e o Lautaro é o Lautaro, né? Enfim, aí a gente teve ali algumas dificuldades para criar na reta final e, assim, alguns jogadores titulares já estavam meio cansados.